você por aqui, para nós podermos compartilhar algo tremendo da parte de Deus, que é o quê? Intimidade com Deus. Todo mundo quer ser íntimo de alguém, mas de alguém importante, e principalmente Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o grau de intimidade que você tem com o Senhor? Lá no capítulo de João, capítulo 13, a gente aprende um grau de intimidade tão elevado. Talvez você gostaria de ter também. O que acontece? Jesus estava ali na mesa preparando os seus discípulos, que ele iria para a cruz. E quando ele avisa que um vai trair, Pedro pergunta para o discípulo, porque ali no versículo 23 diz que ali havia entre os 12 um diferencial. Um discípulo que tinha uma intimidade elevada com o Senhor. E até Pedro reconhecia essa intimidade desse discípulo diferenciado. E ele vai então perguntar, quem será que vai trair o Senhor? Ele vai vira para o lado e pergunta para esse discípulo, que no versículo 23 diz assim, vamos ler junto? Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinando ao lado de Jesus. Quando diz a quem Jesus amava, não quer dizer que Jesus amava mais esse discípulo que o outro, não. O diferencial é que ele se aproximava mais de Jesus e queria ter uma intimidade maior com Jesus. Como eu falei no começo, nós é que escolhemos o nível de intimidade. E no versículo 24 diz assim, Simão Pedro fez alguns sinais a esse que estava reclinando ao lado de Jesus, como querendo dizer assim, pergunta para ele, pergunta para o Senhor, quem é que vai traí-lo? Para você, ele diz. Simão Pedro estava perguntando, sabe para quem? Para o apóstolo João. Pergunta a João, para ele. Porque para você ele diz. Até Pedro reconhecia que João tinha uma intimidade elevada, que sabia lidar melhor com Jesus, que Jesus não ia negar, dizer para ele quem era. E no versículo 26 diz assim, responde Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Esse é quem irá me trair. E nisso, Jesus vai, pega um pedaço de pão, molha, que todo mundo conhece a história, e dá para Judas. Gente, o que eu quero falar para você é um grau de intimidade tão alto que não acontece só nesse versículo, no capítulo 13. No capítulo 21, também nós vamos ver história do mesmo João. Esse tal João, que tinha uma intimidade tão diferenciada, eu vou trazer a memória de você. Logo após Jesus ir à cruz, morrer por mim e por você, ele ressuscita ao terceiro dia. O que acontece? Ele aparece para os seus discípulos. Não no corpo de carne, mas um corpo espiritual. O nível de João era tão elevado de intimidade que ele era o que mais reconhecia o Senhor mesmo após a ressurreição. No capítulo de João 21, diz assim, diante disso, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, isso eles estavam, sabe aonde? Num barco, no mar, pescando, e não havia pescado nada. E diz que apareceu uma pessoa e falou assim, jogue a rede do lado direito. E diz que jogaram a rede ao lado direito. E diz que estava João e Pedro, como sempre, João e Pedro, e João olha para Pedro e fala assim, Pedro, é o Senhor quem mandou jogar a rede do lado direito. Você já parou para pensar? Jesus havia ressuscitado, não estava mais naquele corpo carnal, que ele tinha antes aqui quando veio para andar com os seus discípulos. Mas após a sua morte, a ressurreição, ele aparece. A palavra de Deus diz que muitas pessoas se assustaram achando que era um fantasma, A gente às vezes faz isso também, acontece esse tipo de medo. Mas diz que João chegou para Pedro e disse, Pedro, é o Senhor que mandou jogar a rede do lado. Diz que Pedro logo pegou sua túnica, porque ele havia tirado sua túnica, colocou a túnica e foi ao encontro do Senhor no mar. E Pedro, na terra, Pedro vai arrastar aquela rede e diz que a rede estava tão repleta de peixe que nem assim ela
se rasgou. Olha como é que Deus, quando faz o milagre, faz a obra dele, é tão perfeita, né? Eles ali, todos que estavam ali naquele barco, não observaram a presença do Senhor. Não o reconheceram o Senhor naquele exato momento. Mas João, que havia no passado e naquele presente, ele continuava com a intimidade com o Senhor. Após a morte, a ressurreição, João estava ali. Ele não era melhor do que Pedro, do que Lucas, do que os outros discípulos. Mas, como eu disse no começo do vídeo, somos nós que escolhemos o nível de intimidade que nós queremos ter com o próximo. A gente não escolhe o nível de intimidade que vai ter com o nosso vizinho, com a nossa família. A mesma coisa com o Senhor. Será que o Senhor não quer querendo de nós essa atitude como a de João? O Senhor está sempre ali. O Senhor estava ali com todos iguais, tratava todos iguais. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele falava em parábolas, ele falava em parábolas, ele falava para todos. Por que que Jesus falava em parábola para todos, mas para os 12 discípulos, ele explicava a parábola? Sabe qual é o diferencial? Talvez, será que os discípulos tinham mais interesse em aprender? Jesus sempre falou em parábolas. Mas entre os 12 discípulos também, como ele falava, explicava, havia também um diferencial, que era João, que estava sempre ali do lado do Senhor, muito atencioso, querendo aprender, querendo ser mais íntimo, o tempo todo. A palavra de Deus diz que João estava o quê? Na mesa, recostando no peito do Senhor, lá no versículo 23 e 24 do capítulo 13, diz isso. João estava com o seu reclinando para o lado do Senhor, estava próximo ao Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, que nós venhamos nos aproximar dele. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Quando nós nos aproximamos mais do Senhor, ele se aproxima muito mais da gente, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer estar com você, não só no culto, não só numa santa ceia de igreja, não só os domingos quando você vai adorá-lo. O Senhor quer estar com você todos os dias, como ele estava com os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos ceavam com Jesus. Naquela passagem que eles estavam ali no barco, que pegaram, né, que o Senhor mandou ele jogar a rede do lado direito, quando eles chegaram em terra, o Senhor já estava ali, a fogueira acesa, para cear. Diz a palavra que o Senhor estava ali aguardando eles. Se você for ver no versículo 11 do capítulo 21 de João, o Senhor estava ali aguardando eles. Sabe para quê? Para quebrar o dia de jejum. Diz a palavra que o Senhor já estava ali com uma fogueira acesa, trouxeram os peixes. Ele quer fazer parte da sua vida, não só aos domingos, não só os dias de culto, mas ele quer estar com você num nível de intimidade muito maior. Mas é você quem escolhe esse nível, esse grau de intimidade. O Senhor quer isso com você. De manhã ele quer te orientar, assim como ele fazia com os discípulos. Ele não orientou, joga a rede do lado direito. O Senhor quer fazer o mesmo com você espiritualmente falando. Não vai jogar a rede, mas ele quer te dizer, olha, pisa do lado esquerdo, vai nesse caminho aqui, faça isso aqui que você vai ser bem sucedido, vai por esse lado aqui que você vai ser vitorioso, ou vai por esse caminho aqui que tem livramento para você. O Senhor quer fazer parte da tua vida em todos os sentidos, nos mínimos detalhes, mas é você que escolhe esse nível de intimidade, a ponto de ficar como João, de ouvir a voz do Senhor e entender. No barco havia os discípulos ali, mas um só sabia que era o Senhor, outros achavam até que era um fantasma. Mas João reconhecia o Senhor de longe. Quando você tem um nível de intimidade elevado, você sabe discernir quando é a voz do Senhor e quando não é. Testifica no teu coração. Você o reconhece em qualquer momento. E quando você for tomar uma decisão na sua vida, você vai saber a decisão certinha a tomar. Sabe por quê? Você vai dizer assim, eu conheço o Senhor, eu sei o que o Senhor faria. Você vai fazer tudo certinho, porque o Senhor vai estar te orientando, como o Senhor orientava os seus 12 discípulos. A palavra do Senhor diz que aquele que vê a Ele, Ele não vai lançar fora.
Mas é preciso eu e você escolhermos. Hoje, qual o nível que você quer ter com o Senhor? Será que através desse vídeo você não quer aumentar, elevar o seu nível de intimidade? Para você acertar seus passos? Para você saber tomar decisões a cada dia e se tornar uma pessoa cada vez mais sábia? Porque com quem você anda, não é verdade? Se você anda com Jesus o tempo todo, você vai acertar mais do que errar, porque nós somos falhos. Mas com Jesus no barco, com Jesus na nossa vida todo dia, nós vamos acertar o alvo. Eu convido você através desse vídeo. Se ele foi bom para você, se ele edificou a tua vida, se ele te abençoou verdadeiramente, eu preciso saber para quê? Para que eu possa continuar fazendo alguns vídeos, outros vídeos a mais. Mas para eu saber que você gostou e foi beneficiada, te abençoou, eu preciso que você se inscreva no canal, que você atinja aí o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E você dá seu like. Assim, eu vou estar sabendo que você foi abençoada e que gostaria, né? Vale a pena eu fazer outros vídeos. Que Deus, assim, possa te abençoar de maneira tremenda. E que você, através desse vídeo, possa sair daí e dizer, eu quero ser um diferencial, como João. Eu quero reconhecer, Senhor, a tua voz. Eu quero saber quando é o Senhor que está falando comigo. Eu quero testificar aqui. Eu quero, a partir de hoje, dar uma mudança na minha vida, Senhor. Porque eu preciso ouvir cada vez mais a tua voz. Eu não quero só te louvar aos domingos, mas eu preciso estar com o Senhor todos os dias na minha vida. Para que eu seja uma mulher sábia, para que eu seja um homem sábio, para que minha casa seja abençoada, meus filhos, meus netos. Querido, querida, faça essa experiência. Se aproxima mais e mais do Senhor Jesus. Como João. Que aonde você estiver, não importa o lugar, você vai saber, o Senhor está comigo. O Senhor está aqui. O Senhor está nesse negócio aqui comigo. Isso aqui que eu estou planejando, o Senhor está me orientando. Que Deus possa, assim, te abençoar hoje de maneira tremenda. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu declaro na sua vida. Que esse vídeo seja útil para você e para outras pessoas da sua família. Você possa até compartilhar. Deus te abençoe.